Nas traseiras da casa, o poço e a vinha esquecida. Os braços de Celestino não davam para mais. Tinha havido planos de salgar o terreno. Quisera chamar o Manuel e depois o Bentes, um brasileiro conhecido do padre. A pedra estava descarnada, a pele ainda úmida e as gengivas expostas aos vermes. Cabelos não havia, salvo os pelos de aranha da videira que fora verde e limão e dera sombra à mesa debaixo do alpendre, agora em risco de desabar. As uvas secavam nos ramos e escorriam uma calda de açúcar que o dono da casa deixava às formigas, às moscas e às abelhas. Nem o forno, quando nele cozia a broa ou uma peça de carne, nem o fumo que subia ao céu saído da chaminé, soltando calor e uma promessa de quietude, disfarçavam que, de frente, a casa velha tinha rosinhas atrás das orelhas, de costas era melaço e varejeiras. Ou talvez nada disso, mas um molar que esconde a sua necrose com o esmalte reluzente. Luz e sangue. Rota da Índia. O Amaro gritou: alto! Abra-se-lhe o peito. Duas mãos cheias de areia e ela nem gemeu. Não posso com o cheiro do mar. A velha que ali anda a vender cavala diz que a consola. O jornal dizia que a neve chega ao porto este mês. 2 porcos no Toscano. Dos ratinhos, nada. Se eu comer os ratinhos, poço. O padre. A igreja tresanda a incenso e abafio. Antes o porão nos meus tempos. 1833. Bombordo. Trazer cebolos. Perdi a guerra contra o cardo. Um canhão de pólvora na boca do padre. Caiu-me um dente junto ao abeto. Perdi-lhes a conta. Então, este capítulo termina com os comentários, essas anotações dele, que vão se misturando a memórias, como eu já comentei. Aparece muito ao longo do livro todo esse luz e sangue, que não deixa de ser, digamos assim, uma certa súmula, um resumo da vida dele. Eu diria até que é o contrário, né? Porque se a gente pensar, como eu já disse, a juventude, a sua fase mais ativa é uma fase sanguinária, então a gente pode associar o sangue. E essa fase da velhice, do fim da vida, é uma fase mais, entre aspas, próxima do divino, no sentido, não que ele não tem nada de religioso, como nós já percebemos, ele até zomba bastante do padre, enfim, não quer se confessar coisa nenhuma, enfim, não tem essa pretensão católica e nem de nenhuma outra religião, mas ele aproxima-se do divino no sentido de estar ali com a natureza, com, digamos, valores de cuidado, de afeto, de atenção, enfim, de amor, não é? De carinho. Então todas essas coisas seriam, digamos, coisas mais iluminadas. Então, há o tempo todo essa dualidade, essa expressão, luz e sangue, em vários momentos do livro. E aí a gente pode buscar interpretar o que poderá querer dizer esta expressão ao longo do livro repetidas vezes, luz e sangue, luz e sangue. Bem, depois tem outras anotações, Rota da Índia, uma memória dele, o Amaro gritou, alto, abra-se-lhe o peito, ou seja, parece que é uma situação de conflito, uma situação em que um companheiro dele, ou enfim, alguém disse para matar outra pessoa, né, abrir o peito de outra pessoa, não é coisa boa, né, enfim, ele vai lembrando de coisas também, ratinhos, etc, mas enfim, o primeiro, digamos, aliás, o único parágrafo, né, desse capítulo nos traz uma descrição da situação da casa dele e dele também, no sentido assim, de que ele tá, digamos, mais reservado ou talvez menos disponível para cuidar do seu jardim, né? Logo na primeira frase, na primeira
linha, desculpa, disse os braços de Celestino não davam para mais, ou seja, está falando que ele estava cansado, que ele não conseguia fazer mais do que aquilo que ele tinha feito, que ele estava fazendo no jardim. Então haviam várias coisas abandonadas, esquecidas, coisas quebradas, né? Fala-se de um banco embaixo de uma árvore que também tá perto de desabar, enfim. Então, um banco não, uma mesa, desculpa. Uma mesa debaixo do alpendre, agora em risco de desabar. Então, vai falando enfim, das frutas que não estão sendo colhidas, né? As uvas que estão pronto apodrecendo no pé, né? Ficando ali um caldo de açúcar, enfim. E que ele deixava aquilo para as formigas, para as moscas, para as abelhas, ou seja, que ele não estava dando conta de cuidar do seu jardim, ok? Vou continuar a leitura. Essa parte foi bem curtinha. Numa época em que as pessoas não têm paciência, comigo tem que ter, que é tudo muito analógico aqui. Enfim, vamos lá. A aragem brotou da serra e acordou o carvalhal. Antes de tocar as folhas, a sombra das árvores, desenhada no escuro, negra sobre negro, coberta de sono, pareceu a Celestino formar um cerco. Mas o vento acendeu, invisível ainda, e logo, tomando o vale como se brotasse da terra. Soprando, troncos acima, as copas tremeram na noite com cócegas. O seu abanar descansou e transmitiu-lhe um fio de nervos. A cadência do sopro, o seu ir e vir, afastando-se e regressando, assombrava o descanso. O seu coração acelerou e parou de andar. Os carvalhos, despertos pelo sopro, diziam alguma coisa. O vento chegou primeiro a um ou dois ramos da fileira dos choupos e transmitiu aos outros o frêmito fresco. Lembrava o som das águas na praia. O ritmo era de uma maré. A sua tomada, um tumulto. O seu recuo, um alívio seguido de um arrepio. O capitão costumava sentar-se no chão a ver as árvores a balançarem ao vento. Onde é que ele se meteu? Pensava a vizinha, que deixava de conseguir vê-lo da janela do quarto. Até que, se concentrasse, o seu coração encontrava a maré, e o coração e folhas acertavam os passos. Veio o vento, e o coração de Celestino encheu-se de sangue. As folhas arrepiaram-se e o coração deitou o sangue fora. O presente invadiu. Olhou a escuridão. A partir da terra, revelou-se à noite e ao mar como tendo chegado ao seu destino. Se o vento queria vir buscar, sentia-se pronto para lhe fazer frente. Se fora malvadez plantar a morte, era tarde. Descobrira uma casa e não estava pronto para abrir mão dela. Esperou que o vento nas folhas respondesse ao seu ultimato. A maré veio e foi, de ouvidos moucos. As folhas agitaram-se no escuro. O tremor subiu dos troncos, apoderando-se das copas e, de novo, na mesma cadência, as abandonou. Celestino sabia que a natureza não se condói. Via agora que ela não aprende, mas a noção da sua teimosia perfeita pareceu-lhe assentimento. Era livre de morrer, de amar e de ser amado pelas flores. O sol, as folhas, as ameixas, os abetos também eram seus, também eram ele. Então, aqui há toda uma construção dessa ideia da vida do Celestino e se misturando à vida do seu quintal, a vida das suas flores. Isso é uma imagem que também vai sendo construída ao longo do texto, a ponto de, enfim, não vou dar spoilers, né? Mas pronto, essa vida vai se misturando. E acho que, para além disso, o que eu quero comentar aqui é essa resignação do Celestino, que é descrita pela narradora, a vida como ela foi. Então, até aqui, e eu poderia dizer para vocês que mesmo mais para frente, não vai haver lamentação, murmúrio, enfim, arrependimento, nada nesse sentido. É uma completa resignação, uma aceitação,
lidar com os fatos. A vida foi assim, eu fui assim, eu fiz o que fiz, eu agi assim, a minha vida foi assim, ponto. Então, é uma constatação de um fato que é a vida dele. Foi assim, ponto. Então, há aqui esse comentário, né? Sobre plantar a morte. E aí, é tipo assim, bem, se eu plantei a morte, paciência, né? Já tá plantada, né? Olha, se for a malvadez plantar a morte, era tarde. Isso é um comentário do narrador, do narrador observador, né? Não tá entre aspas nem nada, tá descrevendo o Celestino. O presente invadiu, ou seja, tá falando, ele tava ali nas suas reflexões, enfim, ele tava ali. Vou subir um pouquinho mais para vocês verem, ó. O capitão costumava sentar-se no chão, a ver as árvores a balançarem ao vento. Enfim, então ele estava ali envolto do seu jardim, estava ali refletindo, vendo a vida passar. Enfim, ele estava ali envolvido pela sua natureza, né? E pelo seu jardim, imerso nos seus próprios pensamentos. Aí tem aqui uma quebra de narrativa, a fala da vizinha, né? Onde é que ele se meteu? Entre aspas e tal, um discurso direto que demonstra a fala dessa vizinha, que tá trazendo para nós uma noção de que os vizinhos também não sabiam mais dele, ou seja, aquela coisa do isolamento que eu já falei para vocês. Então, ele estava ali na dele. E aí volta. Até que, se concentrasse, o seu coração encontrava a maré. Então voltou a falar do capitão, voltou a falar que ele estava ali, imerso, vendo as árvores balançarem e tal. E aí, até que em um determinado momento, se ele parasse para se concentrar, ele voltava a encontrar a maré. E o coração encontraria as folhas e acertavam os passos. Então, tá falando dos passos do coração, né? Que parece que o coração dele não tá funcionando mais muito bem, né? Fala dessa coisa do coração encher de sangue, esse sangue sair pela boca. Então, assim, ele não tá bem. E aí ele tá nessa, digamos, imersão em si mesmo e envolvendo-se com os sons da natureza, deixando-se envolver por esses sons, por esse ambiente, pelo contato com a maré, com o mar, né, que foi a sua vida, enfim. E aí, em determinado momento, o presente o invade, ou seja, ele volta à consciência, ele volta para si. Ele olha a escuridão, ou seja, o tempo passou, ele ficou ali no jardim, anoiteceu. Em volta dele está escuro, ele volta. Então é quase como se ele tivesse tendo pequenos momentos de falta de lucidez, sabe? Pequenos rompantes assim de esquecimento da vida, do que está passando lá fora, e quando ele repara, já anoiteceu. Então, a partir da terra, revelou-se a noite e ao mar como tendo chegado ao seu destino. Então, ele percebe que anoiteceu. E blá, 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 se o vento queria vir buscar. Ah, tá. E aí começa esse comentário, né? De bem, se tá chegando a hora da morte dele, se o vento tá querendo buscá-lo, né? Enfim, ele estava pronto para ali fazer frente, ou seja, ele não estava disposto a morrer. Fazer frente é enfrentar. Certo? Então ele estava disposto a fazer frente, a enfrentar esse vento que queria levá-lo. Ele não estava disposto a morrer. E aí ainda é dito, se for a malvadez plantar a morte, ou seja, olha o verbo lá, né, o passado do passado. Então, se foi um problema, se foi malvadez plantar a morte, né, pelas ações dele, tipo, paciência, foi o que foi, já era tarde, né? E, enfim, ele percebia que ele não estava disposto ainda a abrir mão da casa dele, enfim, abrir mão daquilo que ele estava construindo ali naquele momento, que era o seu jardim. Ok? Acho que é isso. Acho que são esses os comentários que eu queria fazer até aqui. E até já. Beijinhos.